Coisas. Oi! Ah, trolei você. Hum, já estava aí todo preocupado, né. Será que meu microfone está funcionando? Meu microfone não. Será que meu fone estava funcionando? Ficou preocupado, né. Ah, meu cachorro vai latir. Não late. Não latiu. Bom, pessoal, hoje nós vamos trabalhar aqui da página 5. Pô, vai latir agora. Ah, eu falei que ia latir. Sai daí! Não é nada. Vamos trabalhar da página 57 a 64, tá bom? 57 a 64. Vamos falar aí, dar continuidade, né? Nós estávamos falando sobre vulcões e agora nós vamos falar de alguns casos mais específicos, né? Dessa região aqui, ó, que é o Círculo de Fogo. Caraca, é isso mesmo. É uma das regiões mais perigosas do mundo para se viver. Por quê? Porque tem muitos vulcões. Para você já não basta, né? Vulcões e terremotos, né? E a gente vai ver essas questões agora. Então, este Círculo do Fogo, né, fica na região do Pacífico, né? Região Círculo de Fogo do Pacífico, o nome que a gente encontra aí na literatura. O que que acontece lá? Lá situa-se muitos, né, limites de convergências de placas tectônicas, ou seja, lá que as placas estão se chocando, limites de placas, né, convergência. E esse lugar também apresenta uma das maiores atividades tectônicas na crosta terrestre. Em nenhum outro lugar do mundo tem tantas atividades tectônicas quanto lá. O Oceano Pacífico apresenta litorais ativos pelo fato de a placa do Pacífico, que é uma placa tectônica, estar mergulhando sobre os continentes e as placas que a delimitam, caracterizando então zona de subducção. Lembra que a gente já falou sobre subducção, né? Quando uma placa mais pesada entra por baixo de uma placa mais leve e vai entrando ali, né? Essa parte que está aqui embaixo é chamada de zona de subducção. Bom, continuando aqui, isso, né, explica aí essa expressiva quantidade, né, de ocorrências de terremotos e tsunamis, certo? É, outra questão também são o número de vulcões ativos lá, né? Segundo aí dados da National Geographic, ao qual eu pertenço, há 452 vulcões em atividade ao longo do Círculo de Fogo do Pacífico, certo? E 90% dos terremotos, né, de maior magnitude, ou seja, acima de 7 da escala Richter, são provenientes dessa região. E 75% das erupções vulcânicas também. Bom, vamos ver então onde que fica isso, né? Exatamente aqui, ó, Círculo de Fogo. Olha só. E toda essa área aqui é geologicamente, né, muitas atividades tectônicas. Aqui tem a placa sul-americana, ao qual nós estamos, no Brasilzão, e aqui a placa de Nazca, né? Que está ocorrendo aqui um movimento também de convergência. Elas estão se chocando, formando aqui a Cordilheira dos Andes, por exemplo, né? Ah, e temos outras, né? Diversas outras aqui. A região do Japão aqui também, ó. Eles ficam basicamente em toda uma borda de uma placa, né? A placa do Pacífico com a placa eurasiana. Então, ele está nesse ninho de gato aqui, digamos, ninho de mafagafo. Sabe o que é um mafagafo? Não sei. Pesquisa aí. Continuando, né? Ah, outra questão, né? Olha só, a densidade demográfica no entorno do Círculo de Fogo do Pacífico. Cara, nas colorações mais avermelhadas aqui é onde tem maior concentração de pessoas nesse mapa, né, pelo menos. Mas no mundo também, né, porque a gente está falando de Ásia, né, a maior população do mundo fica na Ásia, né, China, Índia e outros. E aí você tem essa quantidade toda de pessoas e essa quantidade toda de vulcões, né, ao tanto, cada pontinho desse é um vulcão. Caraca, olha a região do Japão. Meu,
Eles estão em cima do ninho, mano. Tipo num ninho de vespa, sabe? Já meteu a mão no ninho de vespa? Não faça isso. Vai ser igual tá aqui, ó, no meio desses vulcões. Então, onde há concentração, né, de população, há concentração também de vulcões e consequentemente, de catástrofes ambientais, né, catástrofes gigantes. Os riscos também, né, eles são muito mais agravados de acordo com as condições socioeconômicas, né, deste país afetado, né, por exemplo. Em situações, grande parte dos países ali, nesse Círculo de Fogo do Pacífico, são países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né, países extremamente pobres. Só que a natureza não respeita, não quer saber quem é pobre e quem é rico. Quando o vulcão entra em erupção, independente se é pobre ou rico, vai atacar da mesma forma. E isso, né, gera diversos tipos de efeitos. Nos países mais pobres, obviamente, as pessoas demoram muito mais tempo para se recompor, né? Nos países mais ricos, eles têm já um aceleramento nisso tudo. Em 2011, por exemplo, aconteceu um tsunami no Japão, né? O Japão conseguiu se reerguer rapidão, né? E aí, diferente de outros países, né? Bom, enfim, ricos e pobres estão igualmente sujeitos aos impactos das forças da natureza, tá? Continuando. O lado positivo do vulcanismo. Será que tem lado positivo no vulcanismo? Positivo, hein? Bom, vamos ver aqui. Países como a Islândia, né, que está aí exatamente sobre a dorsal mesoatlântica, conta com vários vulcões ativos, né? E esses vulcões, né, eles fazem aí a exploração desses vulcões, né? Eles utilizam da energia geotérmica, que está descrito aqui o que é. Basicamente, a energia que vem do centro da Terra, né? Essa incandescência toda que aquece as águas ali, né? Formando aqueles geysers. Geyser, para quem assistiu aquele desenho do O Pica-Pau, tem um episódio lá que ele passa num parque lá em Yellowstone, nos Estados Unidos, que também tem esses geysers. Em casos de geysers que estão no meio de um continente, né, isso significa que ali é um ponto quente, né, que a gente chama de hotspot, né, que são pontos ali que existe aquela pluma. A gente já conversou sobre isso, né, sobre vulcões. E eles utilizam então da energia geotérmica para aquecimento de edifícios, estufas e usinas geotérmicas, né, para geração de energia. Nós no Brasil utilizamos, por exemplo, a usina hidroelétrica, né, proveniente da água, né, dos rios, com a força motriz ali. Eles utilizam a partir dos geysers, né, desse aquecimento, o vapor. O vapor gira turbinas e a turbina gira, né, ação mecânica gerando energia. Outra situação, né, que eles também têm uma forte indústria turística relacionada a esses lugares, né? Por exemplo, aqui na imagem a gente pode ver, olha só que delícia. Eu já fui várias vezes, nossa, a água é morninha, gente, você tem que ir lá, é muito bom. Então, se torna um atrativo turístico, né? Aqui ao fundo você pode observar que tem a produção, né, das geotérmicas, né? Seria as usinas em si. E as pessoas aproveitando aqui dessa água maravilhosa que eu não vejo a hora de poder voltar, né, quando acabar essa pandemia. Bom, outra questão, né, que os vulcões, né, eles são responsáveis por surgimento de diversos arquipélagos, né? O que é um arquipélago? Pergunta de Enem. É um conjunto de ilhas, né? Claro que isso não vai cair no Enem. O Enem não vai te perguntar o que é um arquipélago, mas já fique sabendo que é um conjunto de ilhas. E, por exemplo, né, o Havaí, né, diversas ilhas que são formadas ali no Havaí, formada por vulcões ativos até os dias de hoje. Uma outra característica também dessas áreas vulcânicas, né, áreas de vulcões, que eles têm, né, essa propriedade dos solos serem mais férteis do mundo, que eu acho que nem esse, não é nem esse termo aqui, terra roxa, não, né? Mas só para salientar, né? Essa terra roxa, por exemplo, tem aqui no Brasil também, né? No Paraná e São Paulo, que é, coincidentemente foi as regiões do país, né, que se desenvolveu a cafeicultura por conta dessa produtividade toda, né? Dessas terras roxas, né? Que na verdade, quando
Na época do café, né, anos atrás, no Brasil, quando nós dependíamos da exportação de café, muitos estrangeiros vieram para cá, né, depois que a mão de obra escrava foi liberta, eles vieram para cá, né, muitos italianos vieram para cá trabalhar nessas lavouras. Então, eles chegaram aqui, se depararam com essa terra, né, avermelhada, e aí eles falavam: "Nossa, que bello, terra roja, terra roxa". Aí o brasileiro ouvindo a terra roxa, caraca. Aí ficou terra roxa, né, que na verdade, em italiano lá, queria dizer terra rosa, que na verdade eu pesquisei no Google agora, não é nem terra rosa, é terra vermelha mesmo, tá. Então ficou conhecido, né, como terra roxa aí. Então, né, como eu estava falando, essa terra roxa, né, essa explicação é dado a essa condição, né, dos italianos. Só que nada mais, nada menos, né, a terra roxa, que na verdade é uma terra mais avermelhada, ela é composta aí de origem basáltica, né, que é uma rocha magmática, né, proveniente do magma da terra, que extravasa, resfria, né, vira rocha basalto. Esse basalto ele vai se decompondo com a passagem do tempo, né, ação do vento, da chuva, vai causando erosão ali, e ele se transforma em solo, né. E essa cor avermelhada é por conta da quantidade também de ferro, né, que tem presente nesse solo, que vai oxidando, né, com a água, ação da água e tal, e fica nessa cor avermelhada. Bom, continuando aqui, vamos falar um pouco sobre áreas de risco, certo? Essas áreas de risco, né, são normalmente, por que que a gente vai falar dessas áreas de risco, né? Porque assim, eh, a gente falou do Círculo de Fogo do Pacífico, falamos de terremotos, vulcões, e aí você fala: "Pô, moro num país tropical, abençoado por Deus, e é bonito por natureza, que beleza. Tom Jobim". Tô brincando. Eh, então, apesar de nós morarmos, né, neste paraíso, não termos grandes, catástrofes relacionada a eventos da natureza, né, como terremotos e vulcões, porém nós temos aqui algo muito característico, que é a ocupação de áreas, né, principalmente de encostas, né, de morros, e ocasiona aí o deslizamento, né. São áreas de risco. Como a gente pode observar aqui no mapa do relevo brasileiro, né, as áreas com a cor mais quente, né, são as áreas de maior altitude, né, que chega a 1.800 metros, e as mais claras, né, as áreas mais planas, que chega, né, de 100 a 0 metros. E, coincidentemente, nós temos em todo o litoral brasileiro, basicamente, essa região aqui de encostas, né, com serras, né, muitas serras, muitos morros, né, como a gente também já estudou em, em relevo, né, no relevo brasileiro. Tem aqui cheio de encostas, serras, morros, tal. E, coincidentemente, essas áreas são as áreas mais ocupadas pela população brasileira também. Isso desde o processo histórico, né? A ocupação do território brasileiro começou pelo litoral, né? Pedro Álvares Cabral, ele não chegou de paraquedas no meio do Brasil, né? Não, ele veio de caravela e se aportou aqui no litoral. E desde então, grande maioria das pessoas no Brasil, né, dos brasileiros vivem nos litorais. E aí, uma outra característica, né, que é este mapa aqui de precipitação, com a média de precipitação, né? As áreas mais azuis são as áreas que mais chove, né? Com precipitação acima dos 420 milímetros. 420 milímetros por metro quadrado é muita coisa. Então, aqui nessa região aqui, ó, tá branquinho, tem uma alta precipitação também, que é a litorânea, né? E aqui fica a região, se eu não me engano, Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo e Rio de Janeiro. E também nas áreas mais claras, toda aqui também tem uma média de precipitação bem elevada, né? Como a gente viu. E aí, o que que acontece? As pessoas ocupam essas encostas, né? A maioria dos brasileiros, então, ocupa o litoral, né? Normalmente, as pessoas que vão nessas áreas de risco são pessoas de baixa renda, pela dificuldade, né, para conseguir lugares mais seguros, né?
moradias precárias, né, são as chamadas favelas, situadas nessas áreas de encostas, terrenos sensíveis, né, e apresentam possibilidade de ocorrência de deslizamento de terra, devido a essa inclinação dos terrenos, né, e o excesso de umidade. Aí a gente vai ver aqui este mapinha. E por que então, né, que as pessoas ocupam essas áreas de encostas, né? Depois a gente responde isso, mas vamos aqui para este mapa, para essa foto. Aqui tá vendo que parece, aparentemente, né, não tem a presença do homem em lugar nenhum aqui, ó, tudo vegetação relativamente aí natural. E também ocorreu o deslizamento, né? O que eu quero dizer com isso? Os deslizamentos, eles não são só provocados pela ação do homem, né, pela ação antrópica, mas o homem tem o poder, sim, de acelerar esses processos naturais. Eles ocorrem naturalmente, na natureza isso ocorre, é normal. Porém, né, o homem consegue dar uma acelerada. Uma coisa que era para acontecer daqui 50 anos, ocorre em 20, certo? Por conta desse aceleramento, né, dos processos antrópicos. Aqui tem um esquema, né, mostrando os principais movimentos de massa, né, verificado nessas encostas. Então, aqui a gente tem a situação do rolamento, né, ao qual a parte de baixo começa a ser desgastada e a parte de cima vem abaixo, né? Ó, tá tudo descrito aqui. Tombamento, né, quando ocorre essa fratura aqui, né, devido ao peso, devido à umidade, devido à ocupação também irregular, né, e ao qual a massa de terra vem, né, para baixo. Aí temos aqui o escorregamento, né, que é um movimento de massa por deslocamento sobre uma ou mais superfícies, né? A massa vem se deslocando, já são áreas menos acidentada, né? Ela é menos íngreme, né? Tem uma declividade mais suave, suavizado. E por último, né, é o escoamento, que é um movimento de massa com propriedades de fluido, lento ou rápido. Então, aqui, nesse caso, já é aquela massa mais, digamos, a terra, ela está misturada com a água, né, devido à umidade muito elevada, né, isso normalmente é causa depois de uma chuva, e desce escorregando, né, pode escorregar lentamente ou vem escorregando rapidamente. O outro já é um movimento já mais de massa sólida, né? O escorregamento mais massa sólida e o escorregamento um pouco mais fluido, tá? Essa é a diferença, basicamente. Os locais de tragédias, né, variam aí, vai da região sul, né, do litoral até o litoral nordestino, né? Vai do sul ao nordeste brasileiro ocorre esses tipos de situações, como a gente vai ver agora, né? Como a gente vai ver então nessa imagem aqui, né? Esses deslizamentos aqui, né, ocorreram devido aí o excesso de água, solo, mais os fatores aí antrópicos, né, a ocupação irregular das áreas ao entorno, né, e essa declividade toda, né, como a gente pode observar. Santa Catarina, Rio de Janeiro, mais uma aqui no Rio de Janeiro, uma grande massa aqui, ocorreu um deslizamento, né, e aqui também no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é um dos campeões, né. Ó, Bahia, esse ano, no começo do ano agora, né, porque no verão, né, de final do ano para o começo do ano, a gente está no verão, né, chove muito nessas regiões, então, né, ocorrem esses deslizamentos. E aqui, no caso, em São Paulo. Agora eu te pergunto, né, que cargas d'água faz com que as pessoas queiram morar nessas áreas? Bem nessas áreas de encosta, olha só, terríveis as áreas que eles escolhem. Bom, isso tudo é um processo histórico, né? Não é necessariamente a pessoa escolheu para morar ali. O que que acontece? Normalmente essas áreas aí não são produtivas, né? Não tem intenção de produção da agricultura, muito menos são áreas propícias mesmo para o mercado imobiliário. Então, fica aí para o mercado clandestino imobiliário, né? Ou nem mercado, né? As pessoas apenas invadem, porque são áreas aí que não têm interesse comercial, né? Do ponto de vista, são áreas, normalmente são áreas afastadas, ou se não é afastado, também não há interesse algum, né? De infraestrutura para essas áreas. Então, as pessoas acabam
ocorrendo para esses tipos de lugar para sobreviverem, né? Pô, vou morar na rua, melhor eu morar, né, numa casinha que seja numa encosta, mas é uma casa, né? Debaixo de um abrigo. Então, muitas pessoas não têm o poder de escolha de ir para um lugar melhor. É claro que o que faltaria, né, são políticas públicas para adequar, né, esses moradores em regiões que não seja de risco, certo? Então, não é culpa das pessoas querer buscar esses lugares, né? Historicamente, né, as favelas, por exemplo, do Rio de Janeiro, que foi ocupada aí após a escravidão, né, após a abolição, em 1888, as pessoas não tinham para onde ir, começaram a ocupar os morros, né, que eram as áreas que os ricos não estavam, porque o rico estava na parte baixa, né, junto ao mar praticamente, e os morros ficaram desocupados, aí as pessoas mais pobres começaram a ocupar até os dias de hoje, né, as ocupações ocorrem lá, no Rio de Janeiro. E essas áreas de morros também em outras regiões, né, que não seja Rio de Janeiro, é devido a isso, né. Se não tem um mercado que queira explorar isso, né, as pessoas mais vulneráveis, mais pobres, acabam explorando aí, né. Então, é isso aí, galera, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato, certo? Até mais então para vocês. Tchau. Ah, não fui ainda não. Agora eu vou. Agora eu vou. É sério.